Quando essa vinheta aparece, você já sabe que vai aprender mais sobre nossos direitos. Hoje a pauta aqui no programa é Direito do Idoso. A gente recebe Sheila Sodré e o advogado Pedro Igor. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Olha, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas com idade superior a 60 anos vai chegar a 2 bilhões de pessoas até 2050. 2050 tá muito longe, não, gente. 31 anos. Né? E passa assim. Em 2016, o Brasil tinha a 5ª maior população idosa do mundo e em 2030 esse número de idosos ultrapassa o total de crianças entre 0 e 14 anos. É uma parcela muito importante da população, muito significativa, e a gente começa o programa falando sobre prioridade em processo judicial, né, Sheila? Verdade, Fernanda. Até porque, até pela lógica, né, que a gente conhece, o idoso ele tem uma necessidade, ou eu devo a palavra até para não, né, a pessoa acima de 60, 70, ele tem uma necessidade, o tempo dele é diferente do nosso. Às vezes já está aposentado, aí vem vários problemas de saúde. Então, realmente, o processo judicial, ele é especial. Antes, quando era físico, alguns eram físicos, a capa era diferente, né, para chamar a atenção. Agora, no processo eletrônico, você tem essa prioridade. E quando você vai receber precatório, o RPV, né, já na fase de execução de um processo, você também tem prioridade, Fernanda. Agora... E às vezes recebe também antes um percentual, né, falando de estado da Paraíba, e judicialmente na federal também, o valor é bem maior. Agora, Pedro, há uma divergência para algumas coisas 65 anos, para outras 60 anos, lei federal, lei estadual, lei municipal. Como é que o idoso fica situado com tantas diferenças de consideração da idade? Bom dia a todos que estão em casa. Bom dia. A gente atualmente tem 3 diferenças, né, em relação à questão do etário, da idade, né? O Estatuto do Idoso, que é a Lei Federal 10.741 de 2003, concebe a questão da idade idosa a partir dos 60 anos. Contudo, alguns direitos são adquiridos só a partir de 65 anos, como, por exemplo, a passagem urbana e alguns direitos também, como a passagem interestadual, né, que, diga-se passagem, é obrigação, né, de toda empresa de transporte interestadual dispor aí de, no mínimo, 2 vagas gratuitas. Por, né, viagem. Isso, por viagem, né? Aqueles que têm 65, certo? E pelo menos tá dispondo aí de 50%, tá, de desconto para esses idosos. Entendi. Então, eles têm 2 vagas, pagam a metade, isso, né? E em cada trecho, a gente pode dizer assim, pode fazer a reserva. Tem gratuito, viu, Fê? Tem também gratuito. As 2 são gratuitas. Isso, as 2 são gratuitas. Ah, se preencheu essas 2, aí as demais... Preenchendo as 2, obrigatoriamente as demais têm que ter 50% de desconto. Olha a vantagem. Para visitar os parentes, para visitar os amigos do interior do estado. Às vezes a empresa diz assim, já vi casos em que a empresa diz assim, já acabou a cota. Né? E aí a pessoa volta, desiste, marca outra data. Não, ele pode comprar com metade do valor, então. Exatamente. E para evento cultural também funciona assim? Isso, para evento cultural, né, a lei, né, do Estatuto do Idoso, que é uma lei federal, ela diz que todos os idosos, né, terão, e aí sim aqueles com 60 anos, terão direito a 50%, né, de desconto, né, em relação a eventos artísticos, culturais, teatros, peças, cinema. Então, na realidade, são algumas benesses já instituídas desde 2003, mas que tiveram algumas implementações, né, recentemente. Eu vou dar, por exemplo, aqui a super prioridade, né, ou, no caso, a prioridade especial, que é uma mudança recente implementada na redação do Estatuto do Idoso, né, em 2017, que é a questão daqueles idosos que têm 60 ou maior de 60 anos. Né? Esses idosos têm prioridade acima daqueles idosos que têm 60 anos. Portanto, se eu estiver numa fila de um banco, se eu estiver em algum outro evento, e ali tem alguns idosos que aparentemente têm uma idade entre 60 e 75, ou ainda não têm 80 anos, aqueles idosos que têm 80 anos terão prioridade sobre esses. Ou seja, é a prioridade da prioridade. E o interessante é que nessas filas de banco, você vê uma mulher de 60, você não acredita, elas nem vão pra fila. Tem mulher que não quer ir, né? Olha, e não tem identidade. Agora, sabe uma coisa que eu queria ver se ajudava pra gente, doutor Pedro? É a questão da necessidade de ter vagas em estacionamentos, né? Qual é o limite para idosos?
né? E justamente uma das coisas que pra gente é importante, não é qualquer local que se joga as vagas de idoso. E o que fazer se o espaço que eu vou, a universidade ou o local que eu estou frequentando, não tem essas vagas especiais para idosos? O Estatuto do Idoso, né, dentre outras contingências, garante que é obrigatória, né, as vagas reservadas não só aos idosos, mas os deficientes, as lactantes, né? E aí, se isso de fato não ocorrer, o Ministério Público, tá, pode ingressar com uma ação civil pública, tá, no caso aí defendendo os interesses coletivos individuais, representando a pessoa idosa. Então é importante. É reclamar, né? Isso é importante para quem esteja em casa escutando, que se eventualmente você esteja num estabelecimento universitário, um hospital, um estabelecimento de estacionamento que tem estacionamento público e ali não tenha vagas disponíveis para idosos, esse pode procurar a Curadoria do Idoso, tá? No Ministério Público, instituição a qual pode entrar com uma ação civil pública. Fica o alerta também para qualquer esclarecimento de dúvidas, Curadoria do Idoso. Pedro, obrigada por ter vindo. Sheila Sodré, um beijo. Eu vou botar Pedro aqui para responder algumas questões no zap do programa, tá? Tem muitas dúvidas aqui, ele vai ficar junto com Sheila depois do programa, agradecendo a audiência do pessoal e agradecendo a disponibilidade de vocês também. Obrigada, viu? Muito obrigado, é uma honra. Até a próxima.